Salmo de número 1. Versículos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus queridos, nessa semana nós completamos, na quinta-feira, como igreja reformada, 507 anos da reforma protestante, né? Não sei quantos aqui sabem da reforma, do que foi esse movimento, que na verdade não se iniciou em Lutero, né? Há 507 anos atrás, as 95 teses pregadas por Lutero, ali um monge, ele pregou aquelas 95 teses ali, naquele castelo onde ele foi, então, colocado ali uma insatisfação em relação ao que estava acontecendo, né, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas já havia uma insatisfação, já, por várias pessoas em relação àquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana já estava fazendo com a Igreja. E Lutero, então, ele, diante de tudo que estava acontecendo ali, Deus o usou para que desse esse pontapé, para que a reforma acontecesse. E nós somos fruto dessa reforma. E vieram tantos outros reformadores junto com Lutero, Calvino, John Knox, né? Farel, ali naquele movimento onde a igreja, então, ela, onde antes era apenas a Igreja Apostólica Romana, agora ela se divide. Lutero tinha até em mente em tentar reformar a igreja, mas Calvino disse para ele: não tem condições, não dá para a gente caminhar na mesma página. Então nós vamos, cada um para um lado, nós vamos ter que dividir, e aí ficou conhecido como a reforma protestante, porque houve um protesto em relação à igreja católica, né, romana. E aí, meus irmãos, nós chegamos onde nós estamos e temos vivenciado essa teologia, que é uma teologia muito boa, muito boa. Graças a Deus, o Senhor tem nos direcionado para vivermos nessa teologia há muitos anos, né, como igreja presbiteriana. Mas nós sabemos que hoje em dia, não sei se os irmãos sabem, a teologia reformada ela está em moda. Ela está em moda. Né? Há muitas pessoas que têm aderido à teologia reformada, têm estudado a teologia reformada, e tem aprendido aí a respeito do que é a teologia reformada, voltando às Escrituras, né? E o fator positivo disso, né, desse movimento de várias igrejas, de várias pessoas, para escutar e entender o movimento reformado, a teologia reformada, há fatores positivos para que isso aconteça, né? Porque a teologia reformada ela é uma teologia bíblica, ela é uma teologia consistente, ela é uma teologia sadia para a igreja. E nós temos aprendido sobre isso, né? Aqueles que já estão aí mais tempo na igreja presbiteriana, ou já vêm de outras denominações que têm a teologia reformada, sabem muito bem a respeito disso, de como é ensinada a Bíblia, de como é exposta a Bíblia, de uma forma consistente e sadia, dando assim um alimento que nós precisamos para a nossa alma, para que nós possamos ser cristãos, de fato, sadios e consistentes na fé em Jesus Cristo. Mas também há perigos, né, nesse sentido, em que há uma disfunção na missão, onde o foco apenas é a teologia reformada. A teologia reformada é um instrumento de Deus, né, bem usado,
para que, então, o nome de Cristo seja conhecido e para que as Escrituras sejam expostas de uma maneira clara, em que as pessoas conheçam, e simples, a quem é Jesus Cristo. E há um movimento, né, dentro da Igreja Reformada, muitas vezes até pelo tom de soberba e de orgulho, onde nós temos aí que evangelizar, muitas vezes, os nossos irmãos pentecostais, né? Então, trazê-los para a igreja, tentar convertê-los para a teologia reformada, é uma briga, muitas vezes, discussões não saudáveis quanto a isso. E aí nós perdemos o foco do que é a missão que Jesus deixou para nós. E que nós devemos o quê? Pregar o evangelho a todas as criaturas, pregar o evangelho a todas as nações, para que os perdidos venham até o Senhor. Então, há um perigo, quanto a muitas vezes nós defendemos ferreamente a teologia reformada e tomarmos cuidado em relação à nossa missão como cristãos, que é pregar o evangelho a todos aqueles que não conhecem o Senhor. E isso deve ter em nossos corações o desejo, a vontade, né, e a cautela de nós aqui não defendemos a teologia reformada como a principal arma em relação a todos aqueles que não conhecem muito a teologia reformada, mas nós queremos muitas vezes atraí-los para que eles permaneçam na teologia reformada e ali fiquem e dê fruto em relação a isso. É um cuidado que a gente deve tomar para que isso não seja uma disfunção na missão que Jesus deu para a sua igreja. Há um outro perigo também da complexidade da fé, onde muitos teólogos, muitas pessoas que têm se achegado à fé reformada, têm se aprofundado demasiadamente, né, para conhecer as complexidades e os meandros, que muitas vezes é difícil o assunto, e se aproximando e se aprofundando em relação a isso. Muitos cursos de fé reformada, onde há um arcabouço teológico profundo, e nós devemos tomar cuidado com isso, né, porque, às vezes, essa procura por um conhecimento mais profundo, às vezes a gente se perde, E nós devemos entender que a fé, a simplicidade do Evangelho, ela é clara. E os princípios essenciais da reforma, eles foram muito claros também, né? A reforma trouxe para a mão dos leigos a palavra do Senhor. Então, qualquer leigo poderia entender a palavra. O entendimento que os reformadores tinham é que qualquer pessoa, mesmo um analfabeto, ele entendesse a palavra era falada para ele, ou que ele tivesse pouco conhecimento, ele poderia entender a palavra do Senhor. Então, os reformadores tinham isso também, da simplicidade da palavra, da simplicidade do Evangelho, princípios essenciais da simplicidade do Evangelho. Isso era colocado. E nós não podemos perder a simplicidade do Evangelho, né? O Evangelho, ele é puro e simples. E, muitas vezes, nós complicamos e complexamos demais, né, essa questão do entendimento das Escrituras. Então, meus irmãos, o que os reformadores vieram trazer para nós, né? Os 5 pontos, né? As 5 solas, que é somente, né? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. É isso que eles vieram trazer. Esse era o centro da reforma, esses 5 pontos. E eu quero, então, meus irmãos, desde já, trabalhar aqui, nesses domingos, essas 5 solas, né? Isso que os reformadores deixou para nós. E hoje nós vamos falar sobre a Escritura, somente a Escritura. A Bíblia, meus irmãos, é a única fonte de autoridade e regra de fé e prática para aqueles que se afirmam cristãos, bem como para a igreja que se afirma de Cristo. Ela é a regra de prática e fé nossa. Não há nada acima da palavra de Deus, acima das Escrituras. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia, ela é a autoridade acima de qualquer instituição e qualquer pessoa, qualquer tradição religiosa, qualquer liderança espiritual, qualquer experiência pessoal, qualquer ideologia humana. Nós vemos muitas vezes o perigo que nós encontramos em algumas igrejas,
da questão da tradição e do tradicionalismo. A tradição ela é importante nós mantermos. A história desses homens que foram gigantes, e sobre esses homens, os ombros desses homens que nós caminhamos. Os apóstolos, depois todos os reformadores, esses homens que lutaram, e muitos morreram por esta causa, pela palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós nos apegamos ao tradicionalismo. E isso é pecado. O tradicionalismo é pecado. A tradição não. Nós temos que manter a tradição, a história da igreja. Mas o tradicionalismo é algo perigoso. É fazer daquilo que é uma tradição uma regra, sendo que a palavra de Deus é a regra e não a tradição. Porque se eu faço da tradição regra, ela se torna tradicionalismo. E existem muitas igrejas vivendo no tradicionalismo. E isso é pecado diante de Deus, porque nós temos que viver a palavra de Deus como regra e prática da nossa fé. Muitas pessoas e muitas igrejas têm seguido líderes espirituais, têm colocado os seus líderes acima da palavra de Deus. Fulano de tal, né? É aquele o bambambam da igreja, só se ouve falar dele, ouve-se falar mais dele do que Jesus na igreja. Um cuidado que nós devemos ter de não exaltar o homem. O único homem que deve ser exaltado é Jesus Cristo, o único. Todos os outros devem se humilhar diante de Jesus Cristo. São apenas servos, mas muitas vezes as pessoas tornam eles ídolos, esses homens, e muitos ali aceitam isso. E nós devemos tomar muito cuidado para não idolatrar líderes religiosos, liderança espiritual. Respeitarmos, honrarmos como os nossos líderes, mas não colocá-los num pedestal. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós temos a Bíblia como autoridade acima de qualquer coisa. Não é um homem, não é um bispo, não é um papa, não é um pastor, não. É Jesus que tem toda a autoridade. É Ele que deve ter, é Ele que nós devemos servir. É a Bíblia que é a autoridade acima de qualquer líder espiritual. Experiência pessoal. Muitas vezes as pessoas têm seguido e vivido a experiência pessoal de outras pessoas, testemunhos de outras pessoas que são bênção, mas muitas vezes nós nos apegamos àquilo que Deus fez na vida da pessoa, ou às vezes na nossa própria experiência, e contamos a nossa experiência como que se fosse algo que poderia ser colocado até na Bíblia, mas não. Devemos tomar cuidado com as experiências que nós temos com Deus. São bênçãos, podemos relatar, mas isso não pode ser o foco. O foco é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não são as experiências das pessoas. Não é a minha experiência, não é a sua experiência, mas é a palavra de Deus que nós devemos nos firmar. É nas Escrituras que nós devemos fincar a nossa fé e fortalecermos nela. Ideologias humanas. Hoje nós vivemos uma série de ideologias, né? Podemos aqui citar várias ideologias que têm percorrido, e às vezes para nós nos tornarmos agradáveis a certos grupos de pessoas, nós flexibilizamos. Não, vamos, né, flexibilizar aqui, vamos permitir isso, vamos permitir aquilo. Isso aí não é tão errado assim, né? Nós não devemos fazer isso. A nossa ideologia é a palavra de Cristo. Não é aquilo que as pessoas pensam ou elas colocam aí no mercado cultural para ser atrativo para as pessoas ou para ser bem receptivo. Vamos atualizar aí um pouco as Escrituras para receber as pessoas que têm certas ideias diferentes das nossas. A nossa ideia ela está baseada em um livro, que é a Palavra de Deus. É a Santa Escritura. E nela nós não devemos nos desviar. E nela que nós devemos pautar. Se precisar viver e apoiar e defender a Escritura, é isso que nós devemos fazer. Não devemos flexibilizar as Escrituras. Não. Nós devemos respeitar todas as pessoas. Mas a partir do momento em que fere as Escrituras por uma certa ideia humana, nós devemos repreender e rejeitar tal ensino. Portanto, somente as Escrituras, somente a Bíblia é autoridade acima de qualquer coisa neste mundo. Qualquer coisa neste mundo. Então, meus queridos, esse salmo que nós lemos, ele dá a base, o Salmo 1, é a base para uma espiritualidade simples, séria e sadia.
Alguns teólogos dizem aí que é a porta de entrada dos Salmos. Ali nós entenderemos, pelo capítulo 1, todos os desdobramentos dos 5 livros que estão dentro dos Salmos. Você sabia disso? Que dentro do livro de Salmos existem 5 livros. E o primeiro capítulo dos Salmos fala justamente dessa espiritualidade simples, séria e sadia que nos direciona para todo o livro. Alguns teólogos vão mais além, para toda a Escritura. Um salmo importantíssimo como base para que nós possamos entender a introdução daquilo que o Senhor quer a respeito de nós, mediante a sua palavra, mediante as Escrituras que Ele deixou para nós. É um caminho, meus irmãos, da resistência e transformação das nossas vidas, de nós resistirmos contra o mal e de nós transformarmos tudo aquilo que está ao nosso redor pela palavra de Deus, porque ela é fonte de sabedoria e ela nos dá vida abundante. Esse salmo fala sobre isso, nos direciona para isso. Deuteronômio, ele afirma sempre a questão, a essência do livro de Deuteronômio afirma que nós devemos obedecer a palavra do Senhor, porque se nós obedecemos a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos, nós iremos nos dar bem, nós iremos viver bem. É isso que Deuteronômio fala. Então o texto, meus irmãos, se inicia aí no versículo 1, dizendo: bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Meus queridos, nós vemos aqui que, no versículo 2, que há uma satisfação na lei do Senhor. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Nós precisamos ter prazer na palavra do Senhor. É isso que ele está dizendo. E isso é uma opção. Eu posso ter ou não prazer na lei do Senhor. Eu posso ter ou não satisfação de buscar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Isso é uma opção. Eu posso escolher isso. Eu e você podemos escolher isso. Porque muitas vezes a palavra de Deus é pesada para nós. Muitas vezes nós não gostamos de ler a palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor. Mas Ele está dizendo aqui, que você tenha satisfação. Satisfação, porque feliz é aquele, que não anda no conselho dos ímpios e não se limita à conduta dos pecadores e nem vai se assentar na roda dos escarnecedores ou zombadores. E é isso que nós... diante dessa lei do Senhor, ela é então uma base para uma espiritualidade simples, séria e sadia. E qual que é essa lei? Que lei que é essa do Senhor? Aqui ele não está se referindo à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele também não está se referindo aqui aos 10 mandamentos que nós temos estudado aqui pela manhã na escola dominical, ou às 10 palavras. Ele não está se referindo a isso, mas ele está se referindo à totalidade da revelação de Deus para nós. É isso que ele está dizendo. É isso que o salmista está dizendo. A palavra de Deus como total na nossa vida, como revelação na nossa vida. E aí nós podemos extrair da palavra do Senhor o que é, então, a lei do Senhor? E há alguns sinônimos para a lei do Senhor. Lá no Salmo 19, vai um pouquinho mais para frente, que nós vamos ver aí a respeito do que é a lei do Senhor. De 7 a 9. A lei do Senhor é o quê? Perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. Há 5 sinônimos aqui para a lei do Senhor.
No versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. O testemunho, os preceitos, o mandamento, o temor e juízos. 5 sinônimos da lei, da palavra do Senhor. É isso que o salmista está trazendo para nós. Essa, então, é a palavra completa do Senhor. E a lei do Senhor era o quê? Perfeita. Ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida. E ela é o quê? Verdadeira e justa. Olha só o que o salmista está falando em relação à palavra do Senhor. Olha como que ela é fenomenal, fenomenal. E ela diz mais ainda aqui nesse texto, o que ela faz? Ela restaura a alma. Ela restaura a minha alma e a sua alma. Sabe quando você está arrebentado por dentro? A palavra de Deus restaura. Ela restaura a sua alma e a minha alma. Ela também dá sabedoria aos simples. As pessoas simples, as pessoas sem conhecimento, ela dá sabedoria. Se você acha-se simples, não tem estudo, ela te dá sabedoria. A palavra de Deus te dá sabedoria, porque ela vem do alto, ela vem de Deus. E você, então, conhecendo e lendo a palavra do Senhor, ela te dá sabedoria. O que mais que ela dá? Ela alegra o seu coração. Quantas vezes você amanhece triste? Quantas vezes você tem semanas tristes? Quando você recebe uma notícia ruim, você fica triste. E o que a palavra de Deus faz? Ela alegra o nosso coração quando nós nos debruçamos sobre ela. O que mais que ela faz? Ela ilumina os nossos olhos para que a gente venha enxergar muitas vezes aquilo que nós não estamos chegando. Está na nossa frente, a gente não está chegando porque nós estamos cegos. E a palavra de Deus ilumina, nos dá então entendimento de onde nós estamos indo, para onde nós estamos indo. Ela norteia a nossa vida. O que mais que ela faz? Ela permanece por alguns dias? Não, ela permanece para sempre, para sempre. Quantos homens já tentaram destruir a palavra de Deus? E ela continua sendo o livro mais vendido e mais lido no mundo. Por quê? Olha aqui o que o salmista diz, ela permanece para sempre, para sempre. Nós vemos aí quantos homens tentaram destruir. Hitler tentou destruir a Bíblia, conseguiu? Não conseguiu. Ninguém consegue destruir a palavra do Senhor, ninguém, porque ela permanece para sempre, para sempre. E ela também permanece para sempre, e todos igualmente justos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Ela traz a justiça para nós, que somos o seu povo. Por mais que eu e você sejamos injustiçados na vida, a palavra do Senhor, ela traz justiça para nós, para mim e para você. Essa é a palavra do Senhor. Quanta bênção, rica, maravilhosa, poderosa. Ela que nos sustenta, ela que nos dá vida. Olha só o quanto de coisa que nós lemos aqui nesses 3 versículos. E mais, versículo 10 diz, são mais o que? Desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, que os guarda a grande recompensa. O que está dizendo isso aqui no final do versículo 11? Que há grande recompensa em obedecer a palavra do Senhor. Se eu e você obedecermos a palavra do Senhor, há recompensa para nós. Por causa da nossa obediência à palavra do Senhor, nós seremos recompensados. Então, meus queridos, a base para uma espiritualidade simples, séria e sadia é somente a Escritura. Somente a Escritura. Voltemos lá ao capítulo 1. E aí ele diz, como é feliz, bem-aventurado é o homem. Essa expressão bem-aventurado é mais do que feliz. Não há uma tradução no português para expressar essa bem-aventurança. Seria um superlativo falar que é mais do que felizes. É muito, mas muito mais do que feliz. É felicidade em abundância. É isso que está dizendo o texto.
O bem-aventurado é justamente isso. Bem-aventurado é muito mais do que feliz. Um homem que não segue o conselho dos ímpios, olha aí, que não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. E hoje uma grande pergunta que é feita aí fora e pelas pessoas é: qual que é o caminho da felicidade? Não é? As pessoas estão doidas atrás da felicidade, não estão procurando todo tipo de caminho para encontrar a felicidade. E o salmista dá a resposta aqui logo no capítulo 1, no versículo 1: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não anda nesse caminho, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Mais do que feliz é esse homem. Você quer ser mais do que feliz? É só não andar no caminho do ímpio, daquele que não teme a Deus, daquele que não ama Jesus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, nós ouvimos, né, muitas vezes o conselho dos ímpios, e quando nós ouvimos o seu conselho, o que nós vamos fazer? Nós vamos imitá-lo. E imitando, nós vamos o quê? Fazer com que nós vivamos naquilo que eles acham que é o correto. Esse é o cuidado que nós devemos ter em relação àqueles que nós estamos ouvindo, que não temem ao Senhor. Meus queridos, nós precisamos entender que muitas vezes o caminho da deformação que nós seguimos em relação à imagem de Deus em nós é muitas vezes ouvindo a cultura. Porque a cultura, ela tem uma liturgia que é passada para nós. Aonde você vai dentro da cultura, ela tem uma liturgia para que nós venhamos a seguir. Dentro dessa liturgia, ela tem uma narrativa para eu e você seguirmos. E se nós, então, ouvirmos essa liturgia cultural, essas narrativas que é falada aí, nós vamos adquirir o quê? Os seus valores. E vamos criar os hábitos dessa cultura. E com isso nós vamos o quê? Nos relacionar com as pessoas que fazem essa mesma coisa. E nós devemos tomar muito cuidado. Seja isso em qualquer área da nossa vida. A rede social pode ser isso. Um lugar onde você encontra uma liturgia que te agrada, e ali é passado valores, você vai seguir aqueles valores, e aí você vai permanecer naquele grupo. É o cuidado que nós devemos ter hoje em dia. Tudo aquilo no mundo nos seduzem para que isso aconteça. Para que nós venhamos a viver debaixo dessa cultura, e não da palavra do Senhor. Mas quando nós ouvimos o conselho sábio, o que acontece? Nós vamos nos desviar dessa má conduta, e nós não vamos nos assentar na roda dos escarnecedores. Teremos bons relacionamentos. Por isso, o cuidado que nós devemos ter, com quem nós estamos relacionando, de quem nós estamos ouvindo certas coisas. Preste muita atenção em relação a isso. É isso que o salmista aqui diz. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Como é feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com isso, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tenha essa opção de praticar a verdade, pratique ela. Pratique viver a lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Hoje nós encontramos aí, mundo afora, a meditação oriental. E o que a meditação oriental ela oferece? Esvaziamento, não é isso? Você tem que se esvaziar. Vai ficar murchinho, né? É isso que a meditação oriental faz. Budismo, yoga, todas essas questões aí, né? Ela se esvazia. Uma vez uma pessoa veio falar assim: pastor, eu posso fazer yoga? Falou: minha irmã, você sabe o que a yoga faz? Ela vai te esvaziar. Eu vou te dar um conselho. Você tem que meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai te encher. É diferente. Ela vai tirar aquilo que não presta da sua mente, do seu coração. Ela vai limpar o seu coração. E ela vai te encher de coisas boas. Vai te encher de Deus, da boa palavra.
É isso que nós devemos fazer, meditar na palavra do Senhor, e não nos esvaziar, mas nos enchermos da palavra do Senhor. Então a meditação, ela enche o nosso coração, ela nos traz conhecimento, e com conhecimento, nós não devemos deixar só o conhecimento aqui, mas deixar morada no nosso coração, porque quando nós deixamos fluir para o coração, nós colocamos em prática aquilo que nós meditamos, aquilo que nós devemos viver. Então, meus queridos, Richard Baxter, um teólogo, um pastor, ele disse algo interessante em relação a esse meditar de dia e de noite, que é o caminho da resistência e da transformação que nós precisamos diariamente. Ele diz assim, fixe sua mente numa verdade específica revelada por Deus. Fixe sua mente ali. Então, quando você lê a palavra do Senhor, fixe sua mente nessa verdade revelada de Deus para você, na sua palavra. E a respeito disso, você deve então conversar e convencer o seu próprio coração dessa verdade. É isso. Então, quando nós meditamos, quando nós temos nosso tempo de solitude, onde nós abrimos a palavra do Senhor tranquilamente, e ali nós estamos meditando na palavra do Senhor, nós estamos focados ali, e quando você começa a meditar na palavra do Senhor, há algo interessante em que o Senhor fala com você através da sua palavra. E aí o que é preciso? É preciso você convencer o seu coração desta verdade, que está sendo dita ali. Porque muitas vezes nosso coração não quer acreditar naquilo, nosso coração é enganoso. E quando nós lemos, a gente, isso aqui, né, deixa de lado isso aqui. Mas nós devemos convencer o nosso coração de que aquilo é a verdade. E é a verdade de Deus para nós. Então, quando nós meditamos, nós devemos fazer isso constantemente. Constantemente. Olha que interessante o Salmo 61. Olha o que o salmista diz ali. Davi, dizendo no Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Olha só o desespero, a aflição de Davi, e ele suplica então a Deus no momento de tristeza. Quantas vezes você não já passou dessa forma aqui? Coração triste, coração apertado. E aí, o que você fez? Você ficou com aquilo? Se a gente seguir o exemplo de Davi aqui, o que a palavra nos ensina, nós iremos suplicar. E o Senhor atenderá a nossa oração. E o nosso coração que está abatido será levado então para uma rocha mais alta do que eu. Um problema maior do que eu. Então o abatimento se vai. Quantas vezes, em momentos difíceis na sua vida, você orou e você buscou a Deus e aquilo se foi. Foi como que nem um remédio de dor de cabeça quando você toma, tira com a mão, a tristeza do coração. Então, quando você busca a Deus em oração e leitura da palavra, é justamente isso que acontece. Olha o capítulo 62, ainda, nessa mesma pegada de Davi em relação a isso, ele diz assim no versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Ele reconhece quem é Deus e ele descansa em Deus, o seu refúgio. E o versículo 5 diz algo maravilhoso, ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O que ele diz aqui? A minha alma espera silenciosa, somente em Deus. O que ele está dizendo? Ele convence o seu coração de esperar em Deus, de descansar em Deus, e com isso a aflição da sua alma sai. É isso que Davi ainda diz lá no Salmo 134, que ele diz assim, aquieta minha alma, sossega minha alma como uma criança, sossega nos braços da sua mãe, no peito da sua mãe. Logo após ser amamentada, o que acontece com uma criança? Ela descansa, ela sossega, é assim que ele faz. No Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete seu coração diante do Senhor. Então nós devemos falar para a nossa alma, por que você está agitada? E isso é na presença do Senhor. Isso é na presença do Senhor, pela sua palavra.
E, meus queridos, essa questão aqui do que Richard Baxter diz em relação a você focalizar e afirmar os seus olhos na verdade específica de Deus e convencer o seu coração a descansar nessa verdade, é o quê? É o meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. E sabe o que significa essa palavra meditar? Ruminar. Ruminar. O que é ruminar? Ruminar é aquele processo que a vaca faz, né? Que ela mastiga, vai no estômago, volta de novo, ela fica, fazendo essa ruminação. É isso que nós devemos fazer com a palavra de Deus. O meditar é justamente isso. Então, quando você se assenta diante da palavra de Deus, naquele dia, naquele momento, ela vem sempre à sua memória, porque você está meditando, você está comendo da palavra do Senhor, então ela vem e volta. E você é o quê? É alimentado por essa palavra. A palavra de Deus faz isso. Quantas vezes você ali está meditando e você lembra daquela palavra no dia anterior, ou na semana seguinte, daquilo que você meditou? Por isso que é meditar na palavra do Senhor. É comer da palavra do Senhor. É viver pela palavra do Senhor. E é algo que nós devemos fazer em todo o tempo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, e que nós devemos ensinar aos nossos filhos, conversar sobre eles quando nós estivermos sentados em casa, quando estivermos andando pelo caminho, quando estivermos deitando e quando nós nos levantamos. O tempo todo. O tempo todo. É isso que nós devemos fazer o tempo todo. Estarmos ligados, estarmos ali com a palavra no nosso coração, acalmando-nos diante da presença do Senhor, diante da presença de tudo aquilo que nos cerca. Voltando ao capítulo 1, então, no versículo 3, na parte A, aí nós teremos a fonte de sabedoria, de vida em abundância, que diz então essa pessoa aí que medita na palavra do Senhor, que não anda no caminho dos ímpios, no conselho, dos ímpios, dos pecadores, daqueles que zombam da palavra do Senhor, mas medita no Senhor, o que vai ser essa pessoa? Como árvore plantada junto à corrente de águas. Nós vamos ser assim, plantado junto à corrente de águas. Que o quê? Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não está dizendo que vai ser um mar de rosa, que não vai ter problema. Que no meio das dificuldades, no meio dos problemas, essa árvore, ela vai dar o seu fruto no devido tempo. E ela não vai se murchar. Mesmo em meio à dificuldade, ela vai dar o seu fruto. Ela vai manter as suas folhas verdes. Ela não vai murchar. Porque ela está plantada o quê? Junto às águas. Junto às águas. Então a opção aqui é pela satisfação na palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite, que é igual então o resultado disso é ser uma árvore plantada à beira dessas correntes, onde as suas folhas não murcham e o seu fruto dá no tempo certo. No tempo certo. Às vezes você fala, mas pastor, eu estou plantado junto às águas e o fruto não chegou. Calma, meu irmão, vai chegar. Persevere, descanse no Senhor. Não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. É Deus que trabalha nos corações, seja lá de quem for ao seu redor, seja qual for a situação, no tempo certo as coisas acontecerão. Mas permaneça junto às águas. Não desista. Não desista, porque o inimigo das nossas almas quer que nós venhamos a desistir, a largar a mão, a esfriar na fé, a abandonar a comunhão com o Senhor, a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos. Ele quer isso. Porque se nós sairmos das águas, sairmos de sermos plantados junto às águas e começarmos a ouvir essas vozes dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, dos zombadores, e pararmos de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é isso que vai acontecer com a gente vai murchar, a gente vai esfriar na fé, a gente não vai dar fruto, a gente não vai ver a boa mão do Senhor agindo sobre nós. Porque muitas vezes a opção da pessoa, quando não chegou, quando não está dando, Deus está sendo injusto por isso que aconteceu, meu irmão, só vai de mal a pior. Só vai de mal a pior. Não abandone Deus. Não deixe Deus por nada nessa vida. Por nada. Por nada. Você viu lá o que aconteceu com Sansão, né? Quando ele deixou Deus. Quando ele quis seguir os seus próprios caminhos. Ouvir a voz dos ímpios.
das Dalilas da vida, viu o que aconteceu com ele? Então ouça a voz do Senhor, medite na sua palavra, porque o que acontece aqui no final? Tudo será o quê? Bem sucedido. Tudo vai lhe ocorrer bem. Você vai ser bem sucedido. Prosperidade é uma palavra deturpada que às vezes vem no nosso ouvido e dá aquela, né? É isso que o texto está falando, de prosperidade, mas em todas as áreas. O Senhor quer prosperar o seu povo, não é só na área financeira, já falei sobre isso aqui, em todas as áreas. Nós seremos bem-sucedidos se nós o quê? Obedecemos a palavra do Senhor, se vivemos na palavra do Senhor. É isso, não importa a circunstância, não importa os desertos, porque nós temos os dias maus. Quantos de nós aqui passamos pelo dia mau? Todos nós já passamos. Se você não passou, você vai passar um dia. Mas se você estiver firmado na palavra, na rocha, meu irmão, você vai ser bem-sucedido. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, fica tranquilo, a hora vai chegar. É isso que ele está querendo dizer aqui. Seremos bem-sucedidos, a nossa vida será próspera. Você vê esses homens, essas mulheres de Deus que chegam no final da vida e falam assim, se eu cheguei até hoje foi por causa da palavra do Senhor, porque nela eu estava firme. Quantos testemunhos desses homens, dessas mulheres de Deus que chegam no final da vida, é o que eles falam geralmente. Eu cheguei aqui porque eu fiquei firmado na palavra do Senhor, em todo o tempo. E que eu e você, então, possamos permanecer na palavra do Senhor e meditar nela. Para finalizar, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí, mais uma vez. Medite na palavra do Senhor. Busque a palavra do Senhor e você será bem-sucedido. Tudo o que você fizer prosperará. Prosperará. Eu queria que você guardasse, então, 4 coisas aqui. Resgate a centralidade da palavra de Deus na sua vida. Resgate. Talvez você perdeu, né? Parou de ler a palavra como você lia, de meditar. Resgate isso na sua vida. Volte a ter tempo com Deus. Volte a gastar tempo com Deus. O melhor gasto que você tem na vida é com a palavra de Deus, é com o tempo de Deus. Gaste, resgate isso como centralidade na sua vida. Separe momentos diários para que você possa ler a palavra do Senhor, meditar, ter o seu tempo a sós com o Senhor. Fixe uma verdade revelada e convença o seu coração disso. Dobre o seu coração diante da verdade do Senhor. Creia que é a verdade do Senhor para a sua vida, meditando na sua palavra. E redimensione os seus valores e hábitos a partir dessa verdade. A partir da verdade que você medita, que você lê, redirecione o seu coração para que você possa fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Em todas as áreas da sua vida, seja no seu casamento, na sua relação com seus pais, com seus filhos, no trabalho, pecados ocultos. Redirecione a sua vida para que o nome de Deus seja glorificado e para que você seja, então, bem-sucedido, porque você, então, estará firmado na palavra do Senhor e será bem-sucedido. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E que possamos, então, firmar e meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Feche teus olhos, coloque o teu coração diante do Senhor.